Quase todos já, né? Bom dia, professora. Bom dia. Oxe, tem 2 Yuri. Sofia não tá aí ainda, né? Pedro Santana. Prof, eu não sei se você me botou na chamada, mas é a Ana Clara, tá? Tô aqui. Já. Isabela Medeiros não tá, né? Ô, prof, eu tinha caído, mas já voltei. Tá. João Gabriel também não tá aí ainda, né? Nem o Pedro Santana e nem a Sofia. São esses que estão faltando. Eles estavam na outra aula? Hein, gente? Quem, prof? Desculpa, eu não escutei. Ó, tá faltando aqui a Isabela Santos, João Gabriel, o Pedro Santana e a Sofia. Eles estavam na... O Pedro Santana e a Sofia estavam. Agora o O João João Gabriel Gabriel e a outra eu não lembro. Os dois estavam, prof. É? Então, de certo, vão entrar ainda, né? Tá. Vocês viram ali, eu mandei para vocês ontem, porque nós descobrimos que na hora de mandar o planejamento da semana, foi trocado o planejamento da semana anterior, não foi o certo, tá? O prof. Maquin tá pedindo para você aceitar ele na aula. Já aceitei, Ué. eu já permiti a entrada dele, já até botei presença, ele não tá aqui? É que tu tinha removido ele, apareceu pra mim que tu tinha removido ele. Não removi, Pra mim não, também. porque a hora que eu botei para gravar, ele deve ter caído. Deve ter sido isso, a hora que eu abri a gravação, porque às vezes cai alguém quando eu abro a gravação. Aí, agora ele entrou. Ele entrou. Então, bom dia. Bom dia. Tu deve ter caído a hora que eu botei para gravar. Vera, na real, eu acho que eu nem cheguei a entrar na chamada, porque na hora que eu tava tentando entrar, tinha passado 2 minutos e nada. Não, mas eu vi ali, eu permiti a tua entrada. Ah, então deve ter sido isso mesmo. Só que assim, a hora que eu permiti, eu tava botando para gravar também, então deve ter dado isso, tá? Mas tu já tá na chamada. Tá? Tá bom, A tá bom. Sofia também. Agora só falta o Pedro Santana. E quem mais? E a Isabela Almeida, só. Só os dois, tá? Que estão faltando. Certo? Prof, Oi, eu tô na aula. a Santos. Isabela Santos. Eu também tô, É que prof. você falou Almeida. Também tá? Sim. Então, tá a Flore... As duas Isabelas, então. Estão na aula, é isso? E o João Gabriel acabou de entrar. Tá? Então só tá faltando Pedro Santana. Tá? Por enquanto. Vamos ver se ele entra ainda, certo? Então, aqui, ó, deixa eu ver uma coisa aqui. 7º ano, tá aqui. Ó. Na verdade, o planejamento que tinha que ter ido para vocês era esse aqui, né? Que eu falo que a gente repôs a aula na segunda-feira, na sexta-feira passada, né? E que a gente terminou o tema, o surgimento e a extinção das espécies, e que a gente fez um exercício sobre o tema em aula, né? Aí hoje, gente, a gente vai começar a seleção natural, tá? E aqui, daqui a pouco, lá no Classroom, vai abrir uma tarefa, certo? Para vocês. Essa tarefa vocês vão fazer, pode fazer no caderno, se quiser fazer no Classroom, faz também, mas não precisa me entregar, a gente vai corrigir em sala, certo? E
Aí, Agora? quarta-feira, nós vamos corrigir essa tarefa, certo? E aí, eu vou organizar vocês, vou deixar organizado. Não é que seja para fazer nas férias, não é isso. Não estou dando tarefa para as férias. A gente vai organizar vocês em equipes, a gente vai ver como é que vocês vão fazer, se vão se escolher ou se eu vou escolher, vou sortear, como é que eu vou fazer. Porque depois das férias, na primeira semana depois das férias, vocês vão começar um trabalho sobre adaptação dos seres vivos, tá? Então, a gente vai organizar isso antes das férias, para depois das férias, quando voltar, já está tudo organizado. Certo? Essa tarefa que você falou que a gente vai corrigir quarta vai sair hoje para fazer hoje para corrigir amanhã, seria, né? Essa é rapidinha. Vai lá, faz. Quem é aqui, gente? Elenir Ferreira. É o Dani, é que ele usa um para falar e outro para câmera. Tá. Então, aqui, ó, a gente vai, entenderam tudo direitinho? A gente vai começar hoje seleção natural, tá? A evolução dos seres vivos, e nós vamos estudar fixismo e seleção natural, tá? Depois a gente vai terminar ali o capítulo, fala um pouquinho do Wallace, quando fala do Darwin, a gente vai discutir um pouquinho isso, se der tempo hoje, e vai estar aberta lá no Classroom uma tarefa que vocês vão fazer, e ela é para amanhã. Amanhã a gente corrige essa tarefa, certo? A gente, deu para entender? Mas a tarefa só vai versar sobre aquilo que a gente vai falar agora, tá? Tá. Então, eu vou pegar, vou apresentar aqui para vocês o PowerPoint e a gente vai falar um pouquinho da evolução dos seres vivos. A gente falou sobre as teorias do surgimento da vida. Agora a gente vai falar sobre a evolução dos seres vivos, certo? Então, aqui na evolução dos... Opa, tá aqui. Tá? A evolução dos seres vivos é pensar como é que os seres vivos, como é que eles se apresentam aqui para nós, na face da Terra. Como é que é isso? Eles são sempre do mesmo jeito? Ou eles evoluem, se modificam? A gente já viu um pouquinho ali, no capítulo anterior, quando a gente estudou, a gente viu o surgimento e a extinção de espécies, né? E a gente já viu um pouquinho que as espécies, surgem novas espécies, né? E desaparecem algumas espécies. A gente já viu isso, né? Então, assim, ó, será que as espécies, elas surgem e elas são sempre a mesma coisa? Ou uma espécie evolui da outra? Como é que é isso, tá? Então, a gente vai ver falar um pouquinho do fixismo e do evolucionismo, tá? Então, para os fixistas, né, que aqui dentro estão os criacionistas também, né, as espécies, elas são fixas e imutáveis. Eu acho que vocês já falaram um pouquinho disso com o André, não falaram? Criacionismo, não falaram com o André sobre isso? Já? Renascentismo. Hã? Renascentismo. Tá, mas não falaram, o André nunca falou para vocês sobre criacionismo? Não. Bem pouco, muito pouco. E renascentismo é muito diferente do que... Renascentismo é diferente, é outra coisa, né? Eu tô falando, mas eu acho que ele ainda fala, em algum momento, eu acho que o André fala de criacionismo, tá? Eu não sei em qual momento exatamente mas ele fala, tá? Então, assim, ó, são duas vertentes, né? O fixismo, que acha que as espécies, elas surgem, certo? E elas são imutáveis. O que significa isso? Elas não mudam com o passar do tempo. Como elas surgiram, elas ficam e vão ser sempre do mesmo jeito, né? Certo? Enquanto para os evolucionistas, essas espécies, elas se modificam, sim, certo? Ao longo do tempo, né? Podendo até dar origem a novas espécies, certo? E para o fixista, não. Surgiu assim e assim vai desaparecer, que não há mudança nas espécies ao longo do tempo, tá?
Então, aqui, ó, esse fixismo, na verdade, ele é uma doutrina, tá? Teórica filosófica, né? Ela foi bem aceita até o século XVIII. E propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas como são, certo? E permaneceriam assim, imutáveis, por toda a sua existência, certo? Sem que jamais ocorresse mudança significativa na sua descendência. Daí, o que a ciência tem hoje, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, dinossauro e homem não existiam na mesma época. Então, como é que pode isso, sabe? A teoria, por exemplo, criacionista, né? Que vem dessa vertente fixista, que diz que, por exemplo, Deus criou todas as coisas, todas as espécies, né? Tem até uma passagem bíblica que diz que ele ficou por 7 dias, 6 dias criando tudo que existe, e no 7º dia descansou, né? Se ele tivesse criado tudo, todas as espécies existiriam ao mesmo tempo, né? E aí, por exemplo, se encontraria fóssil de gente, de ser humano, junto com fóssil de dinossauro, enfim, né? E a ciência já viu que não é assim, não foi assim. Não estou dizendo com isso, né? Não estou discutindo aqui religião, certo? Estou discutindo ciências, certo? E a ciência já provou que não, que as espécies, elas não existiram todas ao mesmo tempo, né? Os fósseis e outras evidências estão aí para nos mostrar que não. Então, isso deu margem para criar uma teoria nova, que é o evolucionismo, certo? Tá? Então, dentro das teorias fixistas, a gente tem o criacionismo, que Deus é o criador de todas as espécies, né? Tem o espontaneísmo, isso aqui já não é mais tão estudado, tá? Os seres... Velho, Oi. Pra mim. Quê? Pra mim também. Pra mim, travou também. Travou. A gente não escutou o que tu falou depois. Depois do quê? Me digam depois do quê, porque senão não Aquela que você falou lá que não era mais tão estudada, daí... tá. Então, aqui, ó, as teorias fixistas, né? Essas teorias fixistas, elas são estudadas, a ciência mostra isso, diz que isso existe, né? Mas a gente não vai estudar isso, certo? Por exemplo, criacionismo, né? Deus é o criador de todas as espécies, né? Espontaneísmo, os seres vivos se originam de matéria inerte em condições especiais. Isso aqui está bem dentro da abiogênese lá, né? Catastrofismo, evolução por meio de catástrofes, causadas por intervenção divina, certo? Então, Deus manda uma tsunami, e aí destrói um monte de coisa, e depois surgem outras vidas ali, né? Então, isso seria o catastrofismo, né? A gente sabe que as catástrofes levam à extinção de espécies, né? Mas a evolução das espécies, ela está acontecendo ininterruptamente, né? Ela está acontecendo ao longo do tempo, certo? Sem que, obviamente que esses fenômenos que acontecem acabam por extinguir algumas espécies, né? E outras sobrevivem e vão evoluir, e talvez até surgir dali uma nova espécie, né? Mas para a ciência não é nada, não é um ser, um ente que chegue, pá, agora eu vou fazer uma espécie. Não é assim, né? Então, gente, daí o que nós vamos estudar dentro da ciência, que é o que se consegue ver e provar, etc e tal, é o evolucionismo, certo? Ó, segundo essa teoria do evolucionismo, né, todos os seres vivos teriam surgido de modificações genéticas, modificações no seu DNA, nessa molécula zona aqui, ó, tá? Que é formada por bases nitrogenadas, certo? Essa molécula que
O material genético é que vai, com o passar do tempo, né, modificando as espécies, determinando características novas, né, porque aqui, em cada segmento desse aqui, ó, em cada combinação dessas bases nitrogenadas aqui, está definindo um caráter, né, uma característica genética. E elas podem se combinar e formar novas características a cada geração, certo? Então, dentro de uma espécie, pode ter bastante variabilidade, né? Por exemplo, seres humanos, a gente geneticamente tem o mesmo cariótipo, né? Mas existe diferença entre as pessoas, certo? Que a gente já vai ver logo em seguida aqui. Ó, então, as teorias evolucionistas. Aqui eu tenho duas figuras bem marcantes que estão dentro dessa teoria evolucionista. Eu tenho o Lamarck e o Darwin, são dois cientistas, certo? Esse aqui, o primeiro ali, o Jean-Baptiste Lamarck, ele é de 1744, um francês, certo? Ele foi um dos pioneiros do evolucionismo, foi um dos caras que quebrou, assim, a barreira, disse, não é um ser divino que chega e faz todas as espécies, e aí elas não mudam nunca mais, né? As espécies evoluem, certo? Bom, o lamarquismo, como é chamado, né, ele defendia que os seres vivos, eles vinham de outros seres vivos, então ele era adepto da biogênese, né, e que cada espécie ocupava um lugar na escala natural, tá? Essa teoria dele, essa teoria evolucionista dele, tinha dois princípios básicos, duas leis básicas que ele colocava. Tinha a lei do uso e desuso, tá? E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque assim, ó, vem um cientista, elabora uma teoria, pensa, discute, tira algumas conclusões, né? E, de repente, se descobre que não é bem assim, né? Mas se usa muita coisa daquela teoria velha, certo? Principalmente essa aqui, ó, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos é um negócio que ele pensou, né, que ele viu que acontecia, certo? Mas que ele não estava vendo da maneira certa, que depois, ao longo do estudo, a gente vai ver por que ele não estava vendo isso da maneira certa. Mas a teoria evolucionista do Lamarck se baseava nesses dois princípios aqui, ó, a lei do uso e do desuso, e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Aqui, o que ele pensava? Ele pensava assim, ó, que as partes do corpo que são extensivamente usadas por algum organismo, elas se desenvolvem, certo? E as que não são, se atrofiam. Então, uma coisa que ele pensava, ele achava assim, ó, que o uso excessivo dos pés para nadar fez com que o pato desenvolvesse membrana entre os dedos, tá? Que é o famoso pé de pato, né? Que tem essas membraninhas aqui entre os dedos, certo? Ó, e a lei da transmissão dos caracteres, aqui faltou uma letra, ó, caracteres adquiridos, tá? Alguém querendo entrar aqui. Você pode apresentar isso pra gente? Ué, não tô apresentando? Não. Não. E como é que vocês não me dizem isso, gente? Não sei, achei que você não estava, acho que você não estava apresentando, achei que você estava explicando. Ah, meu Deus. Não, eu vou apresentar aqui para vocês. Peraí. Meu computador hoje também, Pedro. Pedro Santana tentando entrar e não consegue. Tá, agora tá vendo? Estão vendo agora? Sim. Não, agora não. Agora? Não. Não estão vendo a tela? Não. Gente,
eu não sei o que está acontecendo com esse computador hoje. Ele não quer apresentar. Peraí, vou de novo. Reinicia ele, prof. Peraí. Agora. Foi. Agora Foi? Agora deu. Então, deixa eu voltar tudo aqui, ó. Que eu estava falando para vocês, ó. Tá? Ó. Fixismo e evolucionismo, certo? Então, para os fixistas, as espécies, elas nasciam assim e ficavam assim o tempo inteiro, certo? Ó. E para os evolucionistas, não, olha aqui, ó. Elas vão mudando ao longo do tempo, certo? Olha aqui, ó. Tem essa aqui, daí dessa daqui surge essa e essa, aí essa aqui se desenvolve, essa aqui também, aí dessa com essa surge essa, daí com essas, e vai indo, certo? Ó, aí eu falei do fixismo, tá? Falei das teorias fixistas, criacionismo, espontaneismo, catastrofismo, tá? O evolucionismo, que é baseado no material genético, né? Que as modificações genéticas é que vão ocorrendo e vão determinando características novas, tá? Aí as teorias evolucionistas tem dois cientistas principais, assim, os pioneiros, né? Que é o Lamarck e o Darwin. Daí comecei a falar do lamarckismo, de Jean-Baptiste Lamarck, que ele é um francês, né, que foi um dos pioneiros do evolucionismo. Daí falei que ele defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos, então ele era adepto da biogênese, né, que tinha um lugar na escala natural, e que a teoria dele se baseava em duas leis principais, né, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Até aqui tudo bem? Sim. Tá. Aí falei, a lei do uso e do desuso, ele achava o seguinte, que as partes do corpo que são muito, muito usadas se desenvolvem bastante, né? E as que não são se atrofiam. Então, ele imaginava assim, que o fato do pato ter o pé com essas membranas aqui, foi porque ao longo do tempo, de tanto ele estar na água e nadar, surgiram as membranas aqui na pata, certo? Ele pensava assim, né? E a lei da transmissão dos caracteres, aqui faltou letra, adquiridos, tá? Então ele dizia, ele pensava o seguinte, né? Pensava e observou, enfim, que as características que um organismo adquire ao longo da vida, que uma espécie adquire ao longo da vida, pelo uso e pelo desuso, são transmitidas para a sua descendência. Então, por exemplo, os espinhos adquiridos pelos cactos durante a evolução são transmitidos às futuras gerações, tá? Então, a partir disso aí, todo cacto teria espinho, né? Segundo o lamarquismo, por exemplo, a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas no alto das árvores, certo? Teve o pescoço gradualmente alongado, tá? E essa mudança teria sido transmitida às gerações seguintes, certo? Daí as críticas que se faz ao lamarquismo, né? A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações. Os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados, né? Todo e qualquer órgão, até hoje, né? Por exemplo, a pessoa, vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. A pessoa quer desenvolver os músculos para ficar sarada. Ela vai lá, né? Treina e os músculos se desenvolvem. Só que parou de fazer isso, ele vai se atrofiar, certo? Ele vai regredir, né?
As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não o material genético. Ou seja, não são transmitidas à sua descendência. Por exemplo, o lamarquismo, se uma pessoa saísse daqui de Pomerode, bem branquinha, e fosse morar lá no Ceará e tomasse sol o dia inteiro, ficasse morena, o filho dela nasceria moreno. Né? E não é verdade, porque aquilo ali ia afetar só a parte somática, a parte... A pessoa. não afetaria o material genético da pessoa. E para eu transmitir alguma característica para minha descendência, essa característica tem que estar lá no meu material genético, senão eu não transmito, certo? Mas isso só foi sendo descoberto depois, tá? Aí veio Charles Robert Darwin, tá? Ele nasceu em 1809, em Shrewsbury, na Inglaterra, estudou medicina e teologia. Quem é que sabe o que é teologia? Estudo de Deus, não é? Isso mesmo. Eu falei. Isso mesmo. E é engraçado, né? Porque dizem que Darwin foi um cientista que sofreu muito, porque ele acreditava muito em Deus, ele estudava teologia, então ele estudava estudava Deus, estudava Bíblia, estudava tudo isso, e ao mesmo tempo ele era um naturalista, estudava a natureza, né? Tinha conhecimento de medicina, e ele foi descobrindo que era impossível Deus ter criado todos os seres ao mesmo tempo, né? Enfim, como a Bíblia dizia, e ele estava quase provando que não foi Deus que criou todas as coisas, né? Então, ele viveu um conflito muito, muito grande naquela época, né? Porque ele, inclusive, escreveu A Origem das Espécies, e nesse livro aqui, em momento algum, diz que foi Deus que criou as espécies, né? Então, foi um conflito muito grande para ele. Né? Ele chegou a um ponto que ele não conseguia mais nem entrar nas igrejas. A mulher dele era extremamente católica, né? Eles iam, eu não me lembro se ela era católica ou protestante, não tenho certeza, mas eles iam muito nos cultos lá na igreja tal, e ele não conseguia nem ir mais, porque ele estava com esse conflito, era quase um pecado para ele estar descobrindo aquelas coisas, né? Então ele viveu um conflito interno muito grande, assim. Coitado do Darwin. Mas ele descobriu um monte de coisa. Tá? Então, gente, Darwin, ele fez uma viagem a bordo de um navio chamado Beagle, tá? Ele viajou por 4 anos e 9 meses pelo mundo, tá? A gente vai ver direitinho a rota que ele fez. Ele percorreu o mundo coletando fósseis de animais e plantas. Não só fósseis, né? Ele coletava muita amostra de tudo que ele conseguia pegar, tá? Essa aqui é a rota do Beagle, tá? Desse navio que saiu da Inglaterra no dia 10 de fevereiro de 1831. E teve cerca de 20 paradas. E passou pelo Brasil, em Salvador e Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver a rota dele aqui, ó, tá? Então, aqui, estão vendo as flechinhas aqui, ó, tá? Esse navio, Beagle, né? Ele saiu aqui da Inglaterra, ó. Ele veio, passou por toda aqui a América do Sul. Essas aqui as paradas, algumas paradas que ele fez, ó, tá? Aqui foi para Rio de Janeiro, Salvador, veio passando aqui. Isso aqui parou, coletou fósseis, etc e tal, foi para as Ilhas Galápagos e deu a volta, né? Veio aqui para essas ilhas, aqui na Oceania e Austrália, ó, por aqui, ó. Daí voltou aqui para o Brasil, voltou para Salvador, depois de fazer essa volta toda aqui, durante esses 4 anos, ele voltou aqui para Salvador e depois ele voltou para a Europa. Voltou carregado. Durante esses 4 anos, Darwin observou muito, desenhou muito, porque naquela época o que se contava era com desenho, né? Então, é muito engraçado, porque os naturalistas e os cientistas
biólogos, enfim, botânicos, paleontólogos, todos desenhavam muito bem, porque a gente só contava com o desenho para poder gravar e guardar aquilo que viam, né? Não tinha uma máquina fotográfica como a gente tem hoje, né? Tá em qualquer lugar, tá fotografando tudo, filmando e mandando para os outros e a informação vem na hora. Naquela época, não, o cara tinha um bloco de notas onde ele ia anotando tudo que ele observava e desenhando, né? Então, o Darwin voltou dessa viagem com muita anotação, muito desenho, né? E muito material coletado. E a partir dali ele começou a montar a teoria dele, da seleção natural, tá? E ele descobriu algumas coisas, e ele deu origem, assim como teve, né, dentro da teoria evolucionista, teve o lamarckismo, né, tem também o darwinismo, certo? E o darwinismo, ele está baseado em alguns princípios. Então, primeiro, todos os seres vivos apresentam uma elevada capacidade reprodutiva, né? Todos os seres vivos têm capacidade de se reproduzir, bastante, né? Aí, outra coisa, verifica-se que o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante, o que pode ser explicado pela grande mortalidade. Claro, gente, olha aqui, ó, o que ele observou? Que os indivíduos tinham uma grande capacidade de se reproduzir, de deixar novos descendentes, certo? Mas também tinham um alto índice de mortalidade. Então, o que acontecia? O número de indivíduos de uma espécie, ele permanece mais ou menos constante, certo? Essa parte aqui, ela é estudada numa área da biologia chamada dinâmica de populações. O que é isso? Em dinâmica de populações, a gente estuda o que leva uma espécie a aumentar ou diminuir o número de indivíduos que ela tem. E esse aumento ou diminuição, ele tem que acontecer de uma forma equilibrada, senão eu causo um grande desequilíbrio nas espécies. E aí, quando eu causo um grande desequilíbrio, tipo, uma espécie cresce em número de indivíduos mais que a outra, porque tem menos predadores, porque deixa de ter alguns predadores, o número de indivíduos dela aumenta. Se o número de indivíduos dela aumenta, né, o número de presas dela diminui. Aquela população das presas que ela tem diminui. Então, isso causa um desequilíbrio entre o número de indivíduos das espécies. Então, Darwin concluiu o seguinte, que, assim como as espécies têm uma grande capacidade de se reproduzir, a mortalidade dentro das espécies também é grande. Então, isso faz com que haja um equilíbrio no número de indivíduos daquela espécie. Então, permanece meio que constante o número de indivíduos. Só é alterado quando acontece alguma coisa, né? E essa mortalidade, ao longo dessa viagem, ele foi observando que ela vem do quê? Principalmente da falta de alimento. Quando falta alimento, diminui o número de indivíduos de uma espécie. E se diminuir o número de indivíduos de uma espécie, vai diminuir o número de indivíduos de uma outra espécie, e isso vai gerando uma diminuição em cadeia das populações, podendo levar até a extinção de algumas espécies, tá? Então, para qualquer suprimento alimentar, para qualquer espécie, ele não é ilimitado, existe um limite de alimentos para as espécies, certo? Então, a falta de meios de subsistência vai gerar competição. Se está faltando alimento, vai gerar competição, né? Porque nenhum ser vivo sobrevive sem alimento, né? Então, o que vai acontecer? Se tem pouco alimento, vai haver competição. E se tem competição, aumenta o número de mortalidade. Se aumenta o número de mortalidade, diminui o número de indivíduos na espécie, certo? Ele foi concluindo essas coisas à medida que ele foi viajando e vendo e interagindo com os seres, né? Todos os seres que ele pôde interagir durante a sua viagem, tá? Em todas as espécies, os indivíduos nunca são iguais, certo? Então, dentro das espécies, os indivíduos nunca são iguais. Eles sempre têm alguma característica, mesmo numa mesma espécie, pertencendo à mesma espécie, ele tem alguma característica que varia, alguma diferença entre, né, os seres daquela espécie. E essas características, elas podem ser herdadas.
certo? Então, só as características que decorrem do material genético podem ser herdadas, tá? Darwin conclui isso com muita sabedoria, assim. Em determinado ambiente, os indivíduos dotados de variações favoráveis estarão mais capacitados a sobreviver do que os que possuem variações desfavoráveis. As favoráveis são transmitidas, certo? E, acumulando-se ao longo do tempo, dão origem a grandes diferenças, certo? Então, aqui, gente, ó, só para a gente, eu vou só parar um pouquinho aqui, só para a gente dar uma discutida, tá? Que já falta pouco tempo, né? Assim, ó, o que Darwin quis dizer com isso? Que dentro de uma mesma espécie, tem algumas características que facilitam. De repente, dentro de uma mesma espécie, por exemplo, lá quando o Lamarck dizia que o pato, de tanto nadar, criou membrana entre os dedos, aquilo ali não é verdade, né? O que aconteceu? O que o Lamarck, o darwinismo trouxe para nós? Que existiam, né, dentro daquela espécie, daquela ave ali, aquática, que é o pato, né, existiam alguns que apresentavam essa membrana entre os dedos. Então, estes que apresentavam estas membranas entre os dedos, certo? Tinham mais facilidade para se locomover dentro da água. Os outros que não tinham, o que foi acontecendo com eles? Eles foram sumindo, né? Porque eles tinham mais dificuldade para conseguir alimento na água, porque eles não conseguiam nadar direito, porque, certo? Uma série de coisas fez com que eles sumissem. E quem que sobreviveu? Quem que apareceu e se multiplicou e formou o que a gente vê hoje? Os patos que tinham aquelas membranas. Então, não é porque ele nadava que ele adquiriu a membrana, não. Na espécie, alguns apresentavam membranas e outras não. Os que apresentaram membranas se deram melhor na vida aquática, certo? Deu para entender essa diferença? Conseguiram entender? Tá? Meu mic bugou, mas tá, deu para entender. Como é que é? Não entendi o que é. É que eu não conseguia desmutar meu microfone, aí agora... Ah, tá. Mas eu entendi, tá? De boa. Tá bom. Então, aqui, ó. Deixa eu só... Então, olha aqui, deixa eu mostrar isso aqui para vocês aqui. Estão vendo isso aqui? Tá todo mundo vendo essa tela? Tá? Aham. Sim, todo Então, mundo... vocês olham aqui, ó. Estão vendo essa formiga aqui? Uhum. Não é formiga. Que? Uma aranha? É uma aranha. Isso aqui é uma aranha, tá? Parece uma formiga, mas é uma aranha. E essa aqui é o contrário, parece uma aranha e é uma formiga, tá? O que é isso? São seres, tá? Espécies que imitam, que parecem com outras espécies, e isso traz vantagens para elas dentro do ambiente, né? Aqui também, olha aqui, ó. Eu tenho um sapo aqui, estão vendo? Ó, né? Esse sapo, ele tá mimetizado aqui. Então, entre os sapos que vivem neste ambiente aqui, tá? Esse aqui tem essa característica de ter a coloração parecida com a do ambiente. Isso traz muito mais vantagem para ele do que os outros sapos que vivem aqui, porque ele consegue se esconder dos predadores, né? A mesma coisa esse polvo aqui, ó, né? Que tá o olhinho dele, olha só, ele tá misturado aqui, ó, né? Então, ele consegue se livrar melhor dos predadores por ter esta característica aqui. Os outros polvos que vivem aqui vão ser mais facilmente predados. Por quê? Porque não tem essa característica. Então, provavelmente nessa região, este polvo aqui consegue manter naturalmente o número de indivíduos da espécie dele. Certo? Oi. Eu não... É bem engraçado isso do polvo, né? Que ele consegue, parece... Tem documentários, coisas, estudos falando que os polvos conseguem um pouco mudar um pouco a cor da pele deles e também um pouco do formato da pele deles,
Isso é bem interessante. Mas não são todos, né? Não são todos. Algumas espécies conseguem. Isso, algumas espécies. Ó, vocês olha isso aqui, ó, né? Isso aqui nessa. Aqui a gente tá vendo a figura só, mas imagine isso aqui num galho seco. A gente não vai ver esse bicho aqui, ó, né? De jeito nenhum, tá? Então, dentro da espécie, o que tem essa característica aqui se dá muito melhor, né? Aqui também, aqui, ó, imagina isso, esse louva-a-Deus aqui, né? No quintal da tua casa, em meio a folhas caídas, assim. Vai enxergar esse bicho, né? Esse peixe aqui, que é o linguado, né? Também, ó, aqui também. Olha isso aqui, olha aqui. Não parece um espinho da planta, né? Sim. E é um animal que está aqui, né? Mimetizado. Então, são características que os indivíduos dentro da espécie adquirem, né? Que faz com que eles consigam sobreviver no ambiente com maior facilidade. Olha aqui isso aqui, na árvore. Um pássaro, estão vendo? Olha, pousou aqui, parece que é, né? Ah, não, isso aqui acho que é uma borboleta. Eu Não, nem é sei uma o que é isso coruja, aqui. prof. É uma coruja. Hã? É uma coruja. Não tá aparecendo, o olho tá muito alongado para ser coruja. É uma coruja, prof. Será? Porque a imagem ela tá alongada, prof. Tá mais pra cima, tá esticada pra cima. Tá esticada Pode na ser. vertical. Pode ser. Ó, aqui. Vocês conseguiram ver isso aqui? Ó, aqui eu tenho um inseto. Só por causa do fiozinho na frente. Entenderam? Então, são características que esses seres vivos desenvolveram e que torna eles mais aptos, né, dentro do ambiente para sobreviver, certo? Aí eu queria, já está terminando, né? Falta 1 minuto só. Bom, amanhã então eu falo do Valácio para vocês. É porque é muito engraçado, que é assim, ó, só um pouquinho, gente. Na ciência, enquanto Darwin estava lá fazendo a viagem dele e coletando um monte de material e vendo se o Lamarckismo estava certo ou não, e observando e desenhando e chegando a determinadas conclusões, Wallace, um outro cientista, também estava, certo? Fazendo as pesquisas dele. Só que era muito diferente de hoje em dia, né? Que a gente manda por WhatsApp, discute qualquer coisa, manda imagem, troca ideia, enfim. Naquela época não sabia nem da existência do outro, nem o que o outro estava fazendo, né? Aí, quando o Darwin terminou a teoria dele, o Wallace escreveu uma carta para o Darwin, mandou dizer o que ele estava fazendo, as conclusões que ele estava chegando, e Darwin viu que era muito parecido com o que ele fazia. Só que foi os dois, né, para a sociedade científica da época, para um congresso, e Darwin foi mais convincente das ideias dele, que era muito parecida com a do Wallace, né? E Darwin acabou publicando o livro Origem das Espécies, e o nome da teoria ficou darwinismo, né? Qual é o princípio do darwinismo? Existe uma seleção natural. Então, os organismos não nascem todos iguaizinhos e morrem iguaizinhos. Não. Existe uma evolução dentro das espécies. Dentro de uma mesma espécie, existem variações. E se essas variações, essas variações que tem dentro da espécie traz vantagem para o indivíduo, aquele indivíduo tem mais chance de se reproduzir e deixar descendentes. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim? Então tá. Então, ó, a tarefa para você está aberta lá no Classroom, tá? Tarefinha para amanhã, tá bom? Dá uma olhadinha lá, ver se já abriu. Tá ali, prof. Tá aberta já? Sim, eu recebi um e-mail. Então tá, pessoal. Apareceu para mim. Então tá. Então façam, não é para entregar, tá? É só para fazer para a gente corrigir amanhã, tá bom? Beijão, Tá bom. então. Até amanhã. Tchau. Tchau. Prof, Oi? Tchau, prof. Tchau. tu mostrou o linguado? Ah,
Era impressão minha ou ele tá com 2 olhos naquele lado? Não sei. Né, que parecia muito que ele tinha 2 olhos É? do lado esquerdo. Mas eu acho que o linguado, dependendo da posição que ele tá, ele tem mesmo. Tá? Dá uma olhada no Google, na imagem de um linguado para tu ver. Eu acho que ele tem mesmo. Tá Tá bom? Tchau. Até. pronto.